E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos abordar o estudo da Lei de Biot-Savart. Até o momento, estudamos apenas os efeitos que um campo magnético produz sobre partículas carregadas em movimento e sobre correntes elétricas em circuitos elétricos, sem nos preocuparmos com as fontes desse campo magnético, exceto pelo estudo dos ímãs permanentes que fizemos anteriormente. Nesta playlist, já vimos que cargas elétricas estacionárias, ou seja, cargas elétricas em repouso, geram campos elétricos constantes no espaço, originando o estudo da eletrostática. Na magnetostática, a presença das cargas elétricas é fundamental. No entanto, tais cargas elétricas precisam estar em movimento, constituindo uma corrente elétrica estacionária. Conforme já vimos anteriormente, em uma corrente elétrica deste tipo, a derivada parcial em relação ao tempo da densidade volumétrica ρ de cargas móveis é igual a zero, o que confere ao divergente do vetor densidade de corrente um resultado nulo. Em resumo, com essa introdução, nós temos o seguinte cenário. Cargas elétricas estacionárias geram campos elétricos constantes no espaço, originando o estudo da eletrostática. Já correntes elétricas estacionárias geram campos magnéticos constantes no espaço, trazendo o estudo da magnetostática. Muito bem. Observe nossa breve introdução. Dando sequência, vamos imaginar, portanto, a existência de uma linha de corrente elétrica estacionária, conforme ilustrado no quadro, com intensidade constante I. Nesta figura, nós temos uma origem O do nosso sistema de coordenadas, o vetor R', que denuncia a posição de um elemento de corrente elétrica representado por IdL vetor, em que dl representa um vetor de comprimento infinitesimal tangente ao fio no ponto considerado. Nós temos o vetor R, que denuncia a posição do ponto P no espaço, onde nós vamos calcular o campo magnético gerado por essa linha de corrente elétrica estacionária. E nós temos o vetor R, que conecta diretamente o elemento de corrente IdL vetor ao ponto P. Observe que o vetor dl forma um ângulo θ com o vetor r, conforme ilustrado no quadro. Muito bem. Para calcularmos o campo magnético gerado por essa linha de corrente elétrica estacionária no ponto P, nós devemos recorrer à lei de Biot-Savart. Vamos obtê-la, portanto. Inicialmente, eu vou calcular a contribuição infinitesimal dB vetor ao campo magnético total B vetor devido a esse elemento de corrente IdL. dB vetor, portanto, fica dado por μ0 sobre 4π, que multiplica IdL vetor, produto vetorial com o versor R sobre R' ao quadrado. Nessa expressão, μ0 representa a permeabilidade magnética do vácuo. Seu valor é dado por 4π vezes 10 elevado a menos 7, Tesla vezes metro sobre ampere. Muito bem. Observe a expressão obtida. Para calcularmos o campo magnético total no ponto P, basta somar todas as contribuições infinitesimais dB vetor, fazendo a varredura de todo o circuito delimitado pelo fio. Fazendo isso, nós vamos obter a seguinte expressão, a chamada Lei de Biot-Savart,
ela é dada por B vetor igual a μ0i dividido por 4π. Lembre-se que i permanece constante pelo fato de termos uma linha de corrente estacionária, portanto i sai da integração, que multiplica a integral de dl vetor, produto vetorial com o versor r sobre rzinho elevado ao quadrado. Muito bem, observe a expressão obtida e o pequeno cálculo realizado até aqui. Dando sequência, analisando essa expressão, nós podemos concluir que a intensidade do campo magnético é diretamente proporcional a IDL e ao seno de θ. Esse seno de θ aparece nesse produto vetorial. Se você resolvê-lo, você vai obter o módulo de dl vetor vezes o módulo de r versor, que vale 1, vezes o seno do ângulo formado por esses dois vetores, que é justamente o seno do ângulo θ, conforme ilustrado no quadro. Portanto, eu reforço. A intensidade do campo magnético B é diretamente proporcional a IDL e ao seno de θ. Assim como ocorre na lei de Coulomb, a intensidade do campo magnético B é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E a sua orientação no ponto P em questão é dada pela regra aplicada a esse produto vetorial. Vamos obtê-lo, portanto, colocando a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor dl e girando-a de encontro ao versor r, você observa que o meu dedão está furando perpendicularmente o plano do quadro para dentro dele. Consequentemente, o campo magnético no ponto P é representado por bolinha com um xizinho no seu interior. Se o campo magnético estivesse na mesma direção, porém no sentido oposto, ou seja, furando perpendicularmente o plano do quadro em direção aos seus olhos, você representaria essa saída por uma bolinha com um ponto no seu centro. Muito bem. Para finalizar o vídeo, vamos a duas observações finais. Se você tiver, ao invés de uma linha de corrente elétrica estacionária, uma corrente estacionária superficial, a lei de Biot-Savart fica da seguinte forma. O vetor B é dado por μ0 sobre 4π, que multiplica a integral, através dessa superfície S, do produto vetorial entre o vetor densidade de corrente K e o versor R sobre R quadrado ds. O vetor densidade de corrente K já foi estudado anteriormente. E por fim, se você tiver uma corrente volumétrica, uma corrente elétrica volumétrica estacionária, a lei de Biot-Savart fica dada por B igual a μ0 sobre 4π, que multiplica a integral ao longo desse volume do produto vetorial entre o vetor densidade de corrente J e o versor R sobre R quadrado. E eu reforço, o vetor densidade de corrente J já foi estudado por nós em vídeos anteriores. E aqui nós temos o diferencial de volume dV. Muito bem. Observe as expressões obtidas, as considerações realizadas. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.